Olá, aqui é Fernanda Vidigal. Nós estamos na aula de encerramento do Quarentena do Tarô e que serve também para várias outras aulas, porque é a aula de tiragens, ou spreads, ou aberturas, ou como se deitam as cartas, o mapa do tesouro. É a dinâmica das leituras é que fazem de um tarólogo um cara que sabe construir frases, ideias e percepções a partir de um mapa. Esse mapa são as tiragens. Então, nós vamos dar sequência, se eu conseguir, claro, vamos lá, como é que eu continuo aqui, tentando mexer. Então, assim, para me apresentar, além dessa figurinha tão pequenininha aqui no cantinho, eu tenho 30 anos de tarô, eu venho trabalhando com essas queridas cartas por todos esses anos, um pouco mais, um pouco menos, e de uma certa forma sempre representando os 4 elementos em mim, tentando harmonizar essas 4 forças, essas 4 inteligências que permeiam as cartas menores do tarô, mas permeiam esse caminho, né? E trazendo sempre o melhor que eu tenho de mim, o melhor da minha experiência, da minha vivência, né? Os meus caminhos, sejam os meus caminhos nos mundos alquímicos, sejam os meus caminhos no mundo xamânico, sejam os caminhos que eu acabei podendo trilhar. E é desses caminhos que eu compartilho junto com as cartas. Então, sempre gosto de lembrar para os meus alunos mais de uma vez, sou até um pouco chata quanto a isso. Hoje porque tem a imagem. Antes era porque eu sabia que era assim. Então, existe uma conexão muito forte entre o tarólogo e o seu consultante. A pessoa que procura um tarólogo, ela entra em conexão, o tarólogo entra em conexão, e o tarô é a própria representação de tudo que existe de diálogo entre esses dois toros, entre esses dois campos eletromagnéticos individuais, que também podem ser os do planeta. Então, veja, é muito campo interconectado, né? é muita energia conectada. E aí isso a gente chamava antigamente de empatia, simpatia, conexão. E sempre foi muito, muito especial o momento de você ir fazendo a sua leitura e percebendo que isso revela para a pessoa partes que ela percebe, mas ela não consegue ver. É aquela coisa de, na hora que eu exteriorizo algo, eu consigo compreender. E para fazer a melhor comunicação possível, né, a gente tem que estar ciente desse ato de comunicação e dessa troca de informação entre as partes. Então, lembrando do ponto de vista da técnica, o mais importante para quem está ali dirigindo a jogada, que é o tarólogo, é definir mesmo qual é o ângulo, né? Que tipo de abertura eu vou fazer, para que serve essa abertura para mim, tarólogo, como é que eu coloco as cartas para falar sobre amor ou sobre negócios, ou não faço distinção, mas quantas aberturas eu faço uma só, 2, 3, 4, 5, ainda tem alguma atrás da manga, é interessante fazer muitas, não, é perigoso, fica com uma só, não tem perigo nenhum, né? E desde que você não se embaralhe, né? não se veja perdido entre as cartas que você mesmo está abrindo, eu diria que hoje eu abro, sei lá, quantos baralhos, não gosto de contar isso muito, não, porque depende da jogada, posso abrir mais ou menos, então eu não tenho uma regra hoje. Eu fico com todos os tarôs e oráculos por perto de mim, porque para cada campo é uma linguagem, para cada pessoa é uma história. E, claro, quando eu estou começando, então comecei um curso de iniciantes, estabeleça qual é o jogo que você vai fazer primeiro. Estabeleça qual é a abertura. Tenha clareza e conhecimento sobre essa abertura. Então, domine-a muito bem. Então, eu vou começar, Fernanda, atendendo apenas com 3 cartas. Joia, vai atender com 3 cartas. Mas, assim, se torne Mister, Master, né? Super conhecedor, o gênio das 3 cartas.
Aí uma outra coisa que é importante, mas nem tanto, né? É às vezes perguntar para a pessoa que está chegando para você, olha, você está querendo olhar alguma coisa em especial? Tem algo que para você é muito importante olhar agora? Isso para quem está começando é bem importante de ter, né? Eu acho que ajuda a começar a conversa. E uma das coisas que os alunos às vezes me perguntam, puxa, Fernanda, mas eu tenho minha base de valores, né? Eu acho coisas, então deixa de achar. Larga a mão de ser acho qualquer coisa, penso qualquer coisa, guarda as suas convicções, credos e valores numa gaveta bem legal, bem bacana, pendura o seu casaco de experiências, bem ali no cantinho da sala, e aí você pode ser um tarólogo muito bom, porque você vai estar vazio. O estado de vazio é um treino importante de como eu ficar no meu próprio lugar sem estar comigo aqui, né? Onde tudo do outro é que é importante, o que o outro traz é fundamental. Isso demanda tempo, né? História, e como estamos todos conectados e ligados, a gente tem sempre que olhar que a pessoa está conectada ao mundo dela particular, ao mundo logo em volta, ao mundo social, ao mundo mundial nessa altura do campeonato, e que tudo é uma grande aventura, né? Como o próprio arcano louco que começa essa jornada deixa muito claro que a gente tem que estar pronto para a aventura da vida. E que a aventura da vida é algo que a gente acha que controla e conhece, e na verdade nós somos surpreendidos a cada instante. Então, assim, no canal a gente tem um vídeo sobre aberturas de uma carta, cartas de sim e não, ou de conselho, ou até de meditação pessoal. Essas estão todas lá no vídeo de aberturas de sim e não. Aí a gente tem as aberturas de duas cartas, paralelas ou cruzadas, que também são uma extensão da leitura de sim e não. Também está lá no vídeo de aberturas de sim e não. Quando paralelas, estão se somando e falando juntas alguma coisa. Então, todas as cartas dispostas paralelamente, elas estão discussando sobre o mesmo assunto e ninguém está esbarrando em ninguém. Quando tem uma abertura onde você estabelece um cruzamento, essa que cruza está mostrando uma barreira, uma dificuldade, alguma coisa que não está muito legal. Então, só para refrescar um pouquinho, né? Essa é uma abertura de duas cartas paralelas que se somam, se conversam, que convergem. E aí a gente já vai direto para as aberturas de três cartas. Porque tudo que eu tinha para falar de 1 e 2, eu realmente falei no vídeo anterior sobre tiragem, no jogo de sim e não. Então eu super convido vocês a irem lá, darem uma olhada boa nesse vídeo anterior, e depois vocês chegam para cá, porque aí a gente terminou lá na leitura de 3, né? E a gente está dando sequência aqui no próprio encontro do quarentena e no próprio momento do tarô de agora, na tiragem de 3 cartas. A tiragem de 3 cartas é sempre falando do passado, presente e futuro, do sujeito, do verbo, do complemento, do ontem, hoje, amanhã, do começo, do meio, do fim, do que eu deixei para trás, do que eu tenho agora, do que eu terei amanhã. Pai, mãe, filho. O que é realmente importante. E tem várias aplicações. É uma leitura que eu considero a mais rica no final das contas, porque se você está se comprometendo a ser um tarólogo, você vai começar muito com a tiragem de 3 cartas. E quando você dominar as 3 cartas, você pode seguir para muita coisa. O que eu posso adaptar no meu mapa de 1, 2, 3? Então, veja, esse é um mapa de 3 pedacinhos. O que eu posso adaptar? O que cada pedacinho quer dizer? É passado, presente e futuro? Então, eu estabeleci que é assim. Né? É o ontem, hoje e o amanhã? Estabeleci que é assim. É a cabeça, o mental, o coração e as pernas? Então, eu vou falar da cabeça, das ideias da pessoa, do coração dela, ou vou falar da vida material dela?
Eu vou estar falando do que ficou mais difícil na primeira carta sobre o assunto em questão, o que está super, né, é super importante, está no topo da história dessa questão, e o que tende para amanhã é a de 1, 2 e 3, né, ao alto. Então, essas são tiragens interessantes. A tiragem de 3 mais comum, né, é onde a carta central é sempre a mais forte, mais importante, porque ela é o presente. E é nesse lugar do presente que o consulente está fazendo conjecturas, pensamentos, tomando decisão sobre o que vai fazer ou não. Então, é a grande passagem de informação é através da carta do meio. Já que o passado já foi e o futuro ainda está chegando. Ele não há clareza sobre o futuro, né? E o passado já fica para trás. Então, na posição de tiragem de 3, eu tenho vários nomes ou nominalizações para essas marcações desse mapa de 3 caminhos. Eu posso começar com positivo, negativo, a síntese, a causa, o desenvolvimento e as consequências, uma alternativa, outra alternativa, um meio de caminho, ou uma avaliação final, a meta ou a intenção, os meios para alcançar as consequências, eu, o outro e quais são as perspectivas desse casal, o que o consulente pode esperar se ele for em frente à primeira carta, recuar a segunda carta, e a terceira pode ser o conselho. Então, o importante nas tiragens, em geral, é eu estabelecer, né, importantemente, qual é o significado dos locais onde eu vou abrir as cartas. Isso diz tudo para que eu possa fazer uma leitura condizente com esse lugar. Então, o mapa aqui é o caminho, o mapa aqui é uma solução. Tem tiragens que são consideradas diárias ou de autoconhecimento. A tiragem de 1 é, a tiragem de 2 também é, a tiragem de 1 e o cruzamento também. A tiragem de 3 também pode ser uma tiragem de algo que eu quero olhar para mim de manhã. Eu quero ver como é que vai ser meu dia, então manhã, tarde, noite. Eu quero ver como é que vai estar no meu trabalho, uma questão. Não, eu quero só olhar o panorama da semana, quero olhar o panorama do mês. E eu vou sempre pôr uma ordem cronológica aí, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, ou como é que vai ser segunda e terça, quarta e quinta, sexta e sábado. Eu faço divisões e abro as cartas, deixo elas abertas e as observo, se todas elas forem uma carta legal. Eu gosto mais, né, de poder observar qual é a carta naquele dia e depois eu fecho. Anoto no meu caderno, né, no meu diário de bordo, e acho isso bem mais interessante. Se, claro, eu tirei uma carta muito boa para o dia, eu posso deixá-la aberta, claro. Se eu tirei uma carta difícil para o meu dia, eu posso caçar lá um sol, uma estrela, para poder dar uma temperança, para poder dar uma luz para o meu dia. Então, eu posso fazer várias observações sobre a minha família, sobre trabalho, saúde, enfim, eu posso explorar como um autoconhecimento, uma autodica. E aí vamos para uma tiragem de 3 bem mais elaborada, né, porque ela junta com a numerologia. Isso é o que eu faço, gosto muito do resultado e por isso mesmo estou compartilhando com vocês. Então, uma abertura de 3 casas, de 3 cartas, onde eu vou ter uma casa 1 significando o passado, a casa 2 o presente, a casa 3 o futuro. Eu vou tirar, depois de embaralhar, cortar, fazer a minha ritualística pessoal, que pode ser abrindo um leque, não abrindo um leque, pode ser colocando as cartas sobre a mesa do meu lado. Eu vou puxar essas cartas para mim, que pode ser para falar de ontem, de hoje, de amanhã, né? Ou de algum assunto pessoal, particular, profissional, familiar, o encaminhamento. Eu vou dispor as cartas, eu vou olhar por elas, vou ler, né? Eu adoro pegar carta que eu quase não uso, porque são novas ou porque são bonitas ou tal, e eu vou pegar o livro para poder ler sobre essa abertura. É uma forma de ir aprendendo novas linguagens sobre aquele mesmo arcano, é uma forma também de ir se dando a leitura como quem conversa com um mago, o escritor do outro lado do livro.
Depois que eu fiz a leitura de 3, né, linearmente, do passado ao futuro, eu primeiramente vou fazer a soma total. Então, eu vou somar carta 1, carta 2, carta 3. E vou encontrar um número final. Esse número final vai me dar um novo arcano. Um arcano oculto, um arcano que soma tudo, um arcano que dá uma fala final, que dá um fechamento para a minha questão. Eu também posso olhar o que me auxilia no meio. Então, eu posso somar do passado para o presente. Isso acontece muito, eu somo muito quando o consulente fica fazendo perguntas. Então, eu vou atrás do que está por trás, né? Desse encaminhamento do passado para o presente, quem que ficou ali no meio, dando alguma dica? E do presente para futuro, né? De hoje para amanhã, quem está dando algum conselho? E com isso eu tenho, na verdade, 3, 4, 5, 6 arcanos na jogada para poder conversar com a pessoa que está bastante assunto. Dá para fazer uma abertura bem bacana, né? E aqui eu dou um exemplo para vocês, então. Então, numa tiragem de 3, eu tirei o Imperador, a Lua e a Papisa. Então, a primeira coisa que eu faço é falar que tem alguma coisa... Estou vindo de uma situação muito estável, muito tranquila, estou num momento muito obscuro, estou muito perdida, estou muito confusa, atrapalhada mesmo, e o futuro ainda está muito ligado tudo ao passado, ao que houve antes. Então, o que é a proposta do futuro? Silenciar, meditar, ler, aprender, rezar. Tem várias coisas introspectivas, silenciosas e intuitivas que essa papisa está me pedindo. Quando eu somo tudo, né, para ver qual é o arcano oculto, eu encontro 24, encontro 6. Então, é a carta dos enamorados me dizendo assim, olha, esse é um momento muito importante de uso do livre-arbítrio. Se você ainda não tem uma prática com seu anjo de guarda, com alguma coisa de fé, né, tenta meditar mais, tenta tomar decisões com calma, com cautela. E se for preciso também, você vai ter que ficar, eu vou ter que ficar, por exemplo, aqui um pouco em cima do muro, aguardar um momento melhor, ser um pouco política com as questões, porque não está uma coisa lá muito boa, muito fácil, né, com essa lua aqui. Então, lembrando, a carta do meio é a carta mais importante da jogada. Ela tem mais força aqui do que a papisa e do que o imperador. Porque nesse momento está tudo muito confuso. Então, não tem nada claro aqui. Bom, desse passado seguro e firme e tranquilo e bom, para o futuro, né, que na verdade para o presente, para o agora, a gente tinha a carta do louco, como 22, ou do mundo. Aí eu vou poder observar que talvez seja um mundo meio louco, ou as coisas perderam um pouco o pé, ficou tudo muito confuso, ou muito aberto, e aí confusão. Talvez não tenha conseguido dar conta de tanta energia, né? É um certo esforço do 4 aqui, de novo, né? Então, estava tudo muito certo. E aí as coisas meio que abriram e ficou tudo confuso. Aí aqui a gente tem a carta da Lua. Na carta da Lua, para a carta da Papisa, houve a carta do julgamento. Então, de situações meio kármicas, situações confusas também, muita ligação com o passado. Então, aqui está tudo muito meio obscuramente preso no passado, né? Vamos rezar para a iluminação, para os anjos, para dar uma ajuda. Então, uma outra, por exemplo, eu posso dizer que a primeira carta é um não faça isso, a segunda é faça, e a terceira é um atenção, cuidado. Tá, então eu peguei outros 3 exemplos. Aqui a gente tem não faça, excessos, festa, gandaia, zoeira, bagunça, gastos inapropriados, uso de poder, não faça. O que você tem que fazer no momento? Se pendura de ponta cabeça, se coloca num momento de silêncio ou de impossibilidades
porque vai ser um momento de contenção. Contenha-se, guarde, poupe, silencie, medite. É um momento de ficar meio paradinho na sua. E aqui, um conselho, fazer o processo de transição que esse jogo mostra com tranquilidade, né? Separando o joio do trigo, ficando com o que é bom e deixando ir embora aquilo que não serve mais. Outra possibilidade, a carta da deficiência, como primeira, a segunda como a carta força, e a terceira que cruza aqui não é uma negativa, é uma orientação. Só para vocês entenderem que o mapa quem desenha é o tarólogo. Então, eu posso me valer, quando estou estudando, de todas as zilhões de aberturas que existem de tarólogos até aqui. Então, posso me valer disso. Mas eu também posso criar as minhas pequenas jogadas, os meus pequenos mapas para começar a jogar. Então, já que aqui é uma deficiência versus uma força, então a primeira carta é a própria fraqueza da questão, a segunda carta é a própria força da questão e a orientação está na terceira. Opa! Então, seguindo, o que a gente tem? Agora já misturando, inclusive, arcanos maiores com menores um pouquinho, nada demais. A gente tem o quê? Uma imperatriz. Veja, a primeira carta era a carta do problema. Então, por incrível que pareça, eu vou ter que falar dessa imperatriz de forma negativa. A segunda carta era força. Então, eu posso usar essa carta como ela é na central e importante. E a terceira, que eu posso estar cruzando aqui em cima, só para me lembrar, né? Infelizmente, é o quê? É uma orientação. Então, não infelizmente. Não é uma carta negativa. Então, veja bem, a imperatriz, quando ela está falando de negatividade, pode ser que essa questão estava toda... Perdeu a moda, perdeu a vez, perdeu a graça, perdeu o brilho, está sem criatividade, está sem geração, está sem abundância, caiu tudo, né? O reino caiu. Então, vamos sempre pensar na rainha, na imperatriz e no imperador, que quando eles estão no negativo, é como qualquer cena de filme onde a rainha perdeu o reinado. O rei perdeu o reinado. Eles foram tomados, ou vão ser degolados, ou vão ser colocados no calabouço para o resto da existência. Então, assim, momento difícil, né? Um momento de perda de status, um momento de negatividade com relação a tudo aquilo que é do feminino da imperatriz. Aqui também cabe muitas vezes perguntar se a pessoa perdeu uma posição, perdeu um marido, perdeu um filho. Alguma perda dramática também pode entrar aqui numa imperatriz negativa. Se ela está nesse momento tão difícil, o que você tem que dizer para ela é que é só esse momento. O que está diretamente adiante, na força da questão do agora, é que é um grande treinamento de desapego, de livramento, de soltura. Ela está entrando num outro estágio da vida dela, com novas forças, seguindo novas diretrizes, e nada será como antes amanhã. Mas um dia ela vai olhar para tudo isso e vai, inclusive, abençoar o que ela deixa para trás. Qual é a minha melhor dica para essa pessoa? Que ela faça bons encontros emocionais e afetivos, boas parcerias, se apoie em pessoas amorosas e que se importem com ela. Então, por exemplo, essa é uma leitura, né, dessa 1, 2 e 3, uma nova significação. Aqui a gente tem uma leitura de 3 por 6 por 9. Então, é 3 vezes 3. Onde eu vou usar ou ousar falar do passado, do presente e do futuro de ontem. Vou falar do passado, do presente e do futuro de hoje. E vou falar do passado, do presente e do futuro de amanhã. Puxa, Fernanda, isso é muito desafiador. Isso aqui já é, digamos assim, para gente grande, para quem já treinou bastante 1, 2, 3 e está a fim de tornar mais difícil. Então, começa fazendo 1, 2, 3 e depois 4, 5, 6.
Vê se você fica bom, né? Treina bem isso. Aí depois você segue para as 9 cartas. Essa é uma abertura do tipo mais cigana, mais rústica, muito comum em muitas cartomantes que eu conheci ao longo do meu caminho. E acho ela ótima porque eu a uso até hoje junto com a minha abertura de 5 cartas. Porque eu gosto de ver, por exemplo, de cara, né, o que foi ontem, o passado dessa pessoa. O passado mais passado, o passado nem tanto meio passado e o passado que chega pertinho do agora. Aí eu consigo falar do agora mais pertinho do ontem, do super agora, né? E do agora que já se inspira em olhar para diante, que é olhar para o futuro. Consigo então falar desse passado do futuro, é quase os nossos verbos em português. Né? É o que fica mais próximo aqui, é como se eu ainda olhasse um pouco para esse final de presente. Já olho para um futuro, mas ele ainda é adequado ao meu presente. E o real futurão está aqui, como o real passado está aqui, se eu colocar em diagonal. Então, eu vou olhar tanto na forma horizontal, eu vou olhar como se fosse um zigue-zague, e também vou olhar essa diagonal aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. 1, 2 e 3. Tá? Então, é uma leitura super abrangente para falar de muita coisa, porque aí eu tenho vários arcanos um do lado do outro também, isso dá muita conversa. Fernanda, vale a pena fazer somas aqui? Então, aqui eu acho que, na minha prática, essa é uma que eu somo assim, 1 mais 2 mais 3 dá tanto, 1 mais 2 mais 3 dá tanto, 1 mais 2 mais 3 dá tanto, eu tenho a somatória dessa lateral, e posso também fazer a soma dos passados, a soma dos presentes e a soma dos futuros. Porque aí eu tenho totalmente isso organizado como esses arcanos que podem reforçar, podem dizer não. Então, são apoiadores. Lembra que o uso da numerologia no jogo de tarô é só para te dar apoio. Se for te colocar, te complicar, te atrapalhar muito no começo, deixa na gaveta, usa outra hora. Né? Não tem problema não, contanto que você não abandone a prática de abrir as cartas. Então, se agora é demais, deixa para um outro momento. Deixa para uma outra hora olhar para isso. Aqui tem uma outra leitura, o autor deu como leitura do livre-arbítrio, e é só para mostrar que dá para eu desenhar leituras do meu gosto, do meu jeito, do jeito que eu compreendo. Também são só 4 cartas, formam um cálice, né? Pode ser, como pode não ser, e eu posso colocar qual a questão a ser analisada, é amor, é dinheiro, saúde, amizade. Eu coloquei principalmente porque essa é uma pergunta importante sempre, né? Qual é o tema dessa questão, dessa abertura? E as perguntas que eu faço para cada lugar. Então, o que aconteceu no passado? Me escolhe uma carta para dizer o que está acontecendo. O que você tem já meio engatilhado para o futuro? E quais são as alterações ou possibilidades de alteração? Eu considero toda a fala com relação às cartas muito importante. É esse o grande tema desse vídeo. O mapa e o que cada pedaço do mapa indica me dá uma maior ou menor assertividade, um trabalho mais ou menos rico com relação à leitura. Então, numa tiragem de 4 cartas, bem simples, a primeira carta é o assunto, a segunda é a barreira ou que dificulta, a terceira é a mediação entre o assunto e a barreira, e a quarta é uma conclusão sobre essa conversa. Então, eu vou sempre fazer 1, 2, 3, 4, tá? Formando realmente uma cruz. Leitura fácil, tranquila. Então, eu também posso exercitar e ampliar essa leitura com a numerologia. Então, eu vou estar colocando o assunto, a barreira, a mediação e a finalização, do mesmo jeito que estava antes. E eu posso somar tudo, 1 mais 2 mais 3 mais 4, e achar o arcano de fundo, e achar o arcano de base.
né? Para eu poder, inclusive, entender o melhor possível sobre esse arcano. Muito bem. A tiragem de 4 cartas, que graças ao uso da numerologia pode virar de 8 cartas, e se você ainda quiser, pode virar de 12 cartas. Então, eu vou embaralhar, eu vou tirar 4 cartas e vou observar um assunto que eu queira observar no momento. Pode ser material, emocional, mental, espiritual. Vou fazer uma leitura básica de 4 cartas. Depois que eu interpretei as 4 cartas, como já olhamos antes, para enriquecer a leitura, eu posso fazer o que eu fiz antes. Então, se vocês observarem o que a gente fez antes de entrar nessa daqui, o que eu fiz antes? Eu somei 1, mais 2, mais 3, mais 4. Eu somei todas as cartas para achar um arcano central. Tá. Mas eu posso complicar mais um pouquinho. Eu posso achar quem fica na diagonal, nas cruzadas, né? Na cruz. Cruzada com a cruz quadrada. Então, eu vou pegar a carta 1, vou somar com a carta 3, a carta 1 com a carta 4. Eu vou mudar de slide para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, eu tenho aqui a primeira carta. Eu tenho aqui a quarta carta. Então, 1, 2, 3 e o 4. Para eu saber essas coisas da lateral, eu posso somar a carta 1 com a carta 3 e eu vou descobrir um arcano escondido. Esse é um arcano escondido que ainda está na parte de me ajudar, tá? Então, a interpretação dele é positiva. A não ser que ele seja um arcano negativo. Mesmo assim, eu vou tentar ver o que ele está tentando me orientar positivamente. O 1 mais o 4, que é o assunto e a finalização, eu também vou somar para descobrir o que está escondido, né? O que está velado aqui, para eu poder encontrar um lugar melhor. E aí eu posso dar mais orientações sobre esse lado da jogada, que é o lado mais positivo, é o assunto, a mediação e a finalização. Voltando para o slide anterior. Se eu quiser, né, ver absolutamente o que tem de negativo, então, assim, tudo aquilo que está errado ou que está atrapalhando, eu vou fazer uma soma do lado direito da jogada, que está olhando ao lado direito dele. Então, o lado esquerdo ficou com a parte incentivadora, com a parte mais positiva da jogada, e agora eu vou fazer uma soma sobre o lado mais difícil, o lado direito e mais negativado. Por quê? Porque é justamente da carta 2, da oposta, onde mostra a barreira ou a dificuldade. Então, eu vou subtrair do mesmo jeito que eu vou somar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu fiz a soma aqui, 1 mais 3, 1 mais 4, e achei o lado todo que soma do lado de cá, mais 2 arcanos. Faço também a soma do 2 mais 3 e 2 mais 4. A barreira com relação à mediação, a barreira com relação à finalização. Eu encontro mais 2 arcanos aqui na lateral. Ok? Quando eu estou fazendo a soma, que é a redução teosófica, eu estou tentando encontrar arcanos ocultos das laterais, mas com mensagens positivas, porque é o lado mais força, com mais incentivo do jogo. Quando eu estou fazendo a jogada pelo lado direito, eu já estou olhando aquilo que não ajuda tanto, o que atrapalha, né? São os impedimentos, as forças contrárias. Se eu quiser piorar mais ainda, voltando aqui para a minha conversa, eu posso fazer esse mesmo raciocínio, subtraindo para encontrar os arcanos verdadeiramente ocultos e negativos mesmo. Não dá para ler esses arcanos nem com douração de pílula de um jeito legal. Então, voltando para lá, eu perco o mouse aqui, gente, é uma coisa de louco. Então, esse vermelhinho que eu pus é exatamente para a gente conversar sobre essa subtração. Né? Então, o arcano que está no 1 menos o arcano que está no 3 vai encontrar um arcano oculto negativo. O arcano 1 menos o arcano 4 vai encontrar outro arcano negativo. Então, aí seria uma leitura da sombra, né? Uma leitura de tudo que de obscuro está rolando por trás e que atrapalha a questão da pessoa. E aí eu preciso ter muita bagagem para dar boas orientações, fazer boas orações, né, para poder ajudar
a pessoa a quebrar esse lado mais obscuro. As aberturas de 4, né, em geral, eu acho que a mais elaborada é essa que eu apresentei para vocês, porque ela pode virar 4 cartas, ela pode virar 8 cartas, ela pode virar 12 cartas. Eu posso usar baralhos diferentes, eu posso usar o mesmo baralho, a escolha é absolutamente de cada tarólogo, né? Eu gosto muito de trabalhar na hora que eu estou fazendo a abertura, eu abro com um baralho, aí eu vou usar um outro baralho para poder dispor essas da lateral, porque vão ter repetecos. Então, é bom ter pelo menos uns 3 baralhos para essa leitura anterior aqui que eu estava dando para vocês, tá? Porque eu vou abrir o jogo aqui, na hora que eu somar pode ter repeteco, na hora que eu subtrair também. Então, é bom ter uns 3 baralhos de 22 cartas de tarô para você poder abrir tudo e ficar super tranquilo. Bom, eu acho que assim, eu vou parar essa aula, esse primeiro turno de aula aqui, já acho um caminhão de conhecimento, né? E vou deixar uma parte 2 para eu poder tomar um arzinho e a gente poder conversar com calma. Então, a gente fecha essa conversa nessa leitura. Essa é uma leitura que eu uso até hoje, uso muito. Ela às vezes me vale muito mais do que uma leitura grande, em algumas circunstâncias de viagem e tal. É uma leitura bem bacana, que vale a pena e que eu recomendo, desejo aí para vocês. Vocês me dão depois um alô, né? O que vocês acharam dessa leitura de 4 cartas, que vira 8 cartas, que vira 12 cartas, né? Qual é o olhar de vocês? E então é isso, né? Se você gostou dessa leitura e dessa aula, por favor, deixa então um likezinho, dá um apoio e comentários que são super bem-vindos, ok? Tudo que for para construir, para pensar junto, estamos aí, estamos juntos, tá bom? Valeu, um beijo no coração de todos.